Boa noite. Bom, boa noite. Vamos dar aqui então andamento, né? Vamos começar, o pessoal que já chegou. Vocês são todos. As pessoas estão vindo de onde? São Paulo? Eu sou de Brasília. Brasília. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Bahia. São Paulo. São Paulo. No nosso outro curso nós tivemos a Valéria. São Tudo Paulo bom, Valéria? também. De onde você liga? São Paulo. São Paulo. Certo. O outro curso, esse aqui é o segundo curso, né, que nós estamos fazendo sobre direito autoral no contrato de trabalho. Oi, Guilherme, boa noite. O direito autoral no contrato de trabalho e emprego. E dessa vez, esse segundo curso ele está ampliado, nós vamos ter também o direito autoral no audiovisual, né, e também nos aspectos ligados ao contrato de trabalho e de emprego, que existem diferenças, como nós vamos ver aqui, principalmente com relação às sessões e ao prazo das sessões dos direitos autorais. Na educação, né, com relação aos professores, aos materiais que os professores muitas vezes têm que fazer quando dão aula em diversas instituições, que vai ser com a professora Mônica Rodrigues. No audiovisual vai ser a próxima aula de terça-feira com a professora Helena. E vamos ter o direito autoral na música, nos contratos musicais de intérpretes e cantores. Nós vamos ver qual é a diferença também aqui nessa aula. Nós vamos ver o conceito, né, dos direitos conexos, do direito autoral, quem está dentro do direito autoral, quem está protegido pelo direito conexo ao de autor, que são esses intérpretes. Então, a aula de hoje vai ser um apanhado geral do direito autoral, alguns conceitos também de direito do trabalho, e onde esses direitos se comunicam, as características principais entre eles de proteção, para que vocês consigam depois compreender as próximas aulas, né? Tanto no audiovisual, como na música, como na educação, e depois a última aula com a professora Paula Menezes, direito autoral na relação de trabalho e emprego no metaverso e nas NFTs, como remuneram os criadores, os talentos que a gente chama. Então, e a gente faz essa conceituação inicial também porque tem muita gente que é do direito autoral, que já vem do direito autoral e que não tem essa familiaridade com o direito do trabalho e vice-versa. E aqui eu começo a aula fazendo uma conceituação do direito autoral e também a origem do direito autoral, para vocês entenderem lá na frente os acordos internacionais e também quando eu for falar da proteção dos empregados estrangeiros. Ela é um apanhado rápido, para não ser cansativo, né? Porque ninguém gosta muito de ficar voltando aí no tempo, as pessoas já querem entrar objetivamente na matéria, mas é importante termos esse esclarecimento inicial. Então, nós temos um primeiro, na abertura aqui, o conceito de direito autoral, que é a proteção dada às criações do autor, compositor, artista plástico, arquiteto, fotógrafo, cientista e escritor. E por que isso é importante? Para não haver uma confusão com as proteções ligadas à lei de propriedade industrial. Então, o que a lei de direito autoral protege? São essas pessoas e aqueles que lhes são conexos, que nós vamos ver mais lá para frente. Então, quem é um autor? O autor é uma pessoa física. Então, o autor é uma pessoa física, criador de obra literária, artística ou científica.
Em algumas situações, que nós vamos ver, a proteção se equipara às pessoas jurídicas. E, nesse caso, vai ser por cessão, né? Cessão de direitos autorais, porque a proteção ela se dá para a pessoa física, sempre uma pessoa física que é o autor. E a lei que está em vigor hoje em dia é a Lei 9.610 de 98, que regulamenta os direitos autorais, e o artigo 1º estabelece que regula os direitos autorais, entendendo sob essa denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos, que vão ser os dos intérpretes e outras pessoas físicas igualmente que são protegidas. Então, os direitos conexos são os direitos conferidos aos intérpretes das obras intelectuais, aos produtores fonográficos, às empresas de radiodifusão, que dão nova vestimenta, nova forma, nova releitura das obras criadas pelo autor, pessoa física, com a introdução quer de outros recursos criativos, quer de meios tecnológicos que atinjam novos sentidos ou novos públicos. O que quer dizer isso? Então, um intérprete, a Elis Regina, por exemplo, a Elis Regina era uma intérprete, ela não era uma autora de obra nem musical, nem litero-musical, que nós chamamos, né? Então, ela não fazia composições, arranjos para música, como ela também não fazia a letra da música, ela fazia a interpretação da música. Então, essa interpretação que ela fazia da música é chamado direito conexo. Uma tradução, a tradução de um livro, por exemplo, quando o tradutor ele imprime naquela tradução também a sua forma de compreender a obra original, né? Então, ele não vai dar para uma palavra a tradução literal, ele vai colocar o sentido de que aquela palavra tem num contexto. Então, essas interpretações de obras intelectuais ou de obras litero-musicais e musicais, elas se chamam direitos conexos e elas têm a proteção delas. Alguém perguntou aqui se não vai ter compartilhamento. Eu vou disponibilizar depois a matéria para a ESA, tá? No final da aula eu vou disponibilizar, e as perguntas, eu esqueci de dizer, vamos deixar para o final, eu termino a aula 15 minutos antes para as perguntas, tá bom? Para a gente não atrapalhar aqui o raciocínio, nem a gente perder aqui o timing, né? Então, como é que começou o direito autoral? Né? Na verdade, o direito autoral, ele começa não protegendo o autor, né? Ele começa com a invenção da prensa, né, por Gutenberg, no século XV, que ele permitiu, naquela época, a impressão dos livros que antes eram feitos manuscritamente. E, com isso, foi possível a divulgação tanto de material da nobreza, do clero, e sentiu-se uma necessidade de limitar esse poder que poderia interferir nas situações ali, na divulgação das informações internas, tanto do clero como na nobreza. Então, o que aconteceu? Protegeu-se, no primeiro momento, os impressores, né? E não o autor em si. E para que houvesse não uma censura, mas uma forma de controlar essa impressão, houve na França leis que elas visavam controlar o fluxo de informações, e elas começaram a fechar gráficas para quem desobedecesse isso e fosse pego com algum tipo de prensa. Isso foi em 1535. Depois disso, na Inglaterra, em 1557, como eles viram que na França isso não deu certo, a Maria I, o que ela fez? Ela teve uma estratégia melhor. Ela falou, não, eu vou falar com o Sindicato dos Livreiros, vou instituir um monopólio, só que eu vou ficar com o poder de censurar o que eles vão publicar. E esse monopólio foi chamado de copyright. E daí nós vamos ver qual vai ser a diferença do copyright para o direito autoral, o direito de autor, né?
Então, o que que acontecia? Esses livreiros, eles também eram com um tipo de fiscais da coroa para que alguma coisa que não fosse, tivesse sido aprovado pela coroa e tivesse sido publicado, os livros vão ser apreendidos e queimados. Só que com o tempo, o que foi acontecendo foi que vários livros foram entrando clandestinamente no país, e em 1695 acabou o monopólio dos livreiros e fez com que os livreiros fizessem uma manifestação no parlamento e quiseram negociar, porque até então os autores não tinham proteção, né? Somente os impressores, estabeleceram que, a partir de então, essa lei de 1709, que foi, na verdade, a primeira lei de direitos autorais, ficou estabelecido que os impressores eles poderiam continuar a imprimir as obras, mas era preciso, primeiramente, adquiri-las de seus autores, por meio de um contrato de cessão. Então, a partir daí, a gente vem falar em proteção autoral e a gente vem falar de contrato de cessão. Então, a partir desse momento, de 1709, na Inglaterra, é que se tem o conceito de direito de autor, de proteção autoral, e que o autor finalmente é o proprietário do seu trabalho criativo. Que nós vamos falar mais lá para frente. Por que é importante esse conceito? Porque pelo direito autoral, que nós vamos ver aqui agora, entra na Convenção de Berna, na Suíça, o qual o direito autoral brasileiro é vinculado, ele é vinculado à Berna, diferentemente dos Estados Unidos, nós vamos ver para frente, que não é signatário de Berna. Os países da Europa são todos signatários da Berna, que é o direito do autor, que ele protege o autor. O copyright, ele protege o impressor, né? Então, tem uma grande diferença. Por quê? Porque, como nós vamos ver um pouco mais para frente, o autor tem dois tipos de proteção. Ele tem uma proteção do direito moral e uma proteção do direito patrimonial. Então, no século XIX, né, voltando aqui para a nossa retrospectiva histórica, no século XIX, em 1886, foi formalizada a primeira Convenção Internacional de Direitos Autorais, que foi Berna. E por quê? Porque eles visaram abrigar todos os acordos bilaterais de todos os países para que eles pudessem proteger as obras dos autores nos países vizinhos, para que uma obra criada, por exemplo, na França, não fosse reproduzida na Inglaterra e aquela pessoa que reproduzisse na Inglaterra fosse o autor. Então, para que isso não acontecesse, os vários contratos bilaterais foram albergados todos em Berna. E, com isso, os signatários dessa convenção, eles são obrigados a proteger as obras por, no mínimo, 50 anos. Isso também nós vamos ver como é que ficou aqui no Brasil. Então, porque esse prazo é um prazo mínimo. Cada país pode estabelecer um prazo máximo, né? Então, o mínimo são 50 anos de proteção autoral das obras. Então, a Convenção de Berna também foi a primeira convenção a contemplar os direitos morais de autor. O que aconteceu? Aconteceu que os Estados Unidos, como eles têm a lei deles é do copyright, e por Berna você não é obrigada, né? E nosso direito de autor ele é oriundo de Berna. Pelo direito do autor, o titular de direitos ele não é obrigado a fazer um registro da obra dele. Ou seja, eu não sou obrigada a registrar o meu livro, ou a minha obra audiovisual, ou a minha gravura, ou a minha música, num cartório de registro ou em qualquer outro local para provar a minha titularidade. A titularidade do autor, ela, se precisar ser provada, basta que ele demonstre que ele foi o criador da obra de alguma forma, que a anterioridade é dele. Obviamente,
que nós, como advogados, quando formos orientar um cliente, nós vamos dizer, olha, você faz um registro na Biblioteca Nacional, ou você faz um registro num cartório de registro de títulos e documentos, troca algum documento com o seu cliente, se for uma obra por encomenda, né? Obviamente você vai ter um contrato. Então, essas formas de formalização, você já vai estar provando a sua titularidade. No copyright, não. No copyright, você tem que ter a marca do copyright e existe uma formalização. Então, os Estados Unidos, eles não se conformavam com essa ausência de formalização de Berna. Então, em 1952, foi firmada a Convenção de Genebra, pela qual os Estados Unidos eles foram signatários juntamente com os demais países da Europa, para firmar, então, essa convenção para que houvesse uma regulamentação com relação às obras e houvesse uma repressão no caso de reprodução indevida de obras. Muito bem. Então, na Convenção de Genebra, eles passaram a exigir uma formalidade mínima para que o direito de autor sobre a obra pudesse existir, e a maioria dos países signatários da Convenção de Berna aderiu à Convenção de Genebra, juntamente com os Estados Unidos. Então, com isso, os Estados Unidos sentiram uma maior proteção e integração com relação à publicação e circulação de obras no mercado cultural americano e europeu. E foi um requisito necessário a posição do símbolo de copyright na página de rosto ou outro lugar facilmente visível para que o autor de um dos países signatários pudesse reconhecer essa proteção da obra. Muito bem. Depois disso, acontece que Berna, tanto Berna como Genebra, eles tinham esse pacto entre eles, mas eles não tinham uma forma, uma cláusula penal, né? Quer dizer, não tinha uma forma como coibir essas situações, uma aplicação de uma multa ou uma forma de excluir um país que violasse essas normas. Então, em 1995, foi firmado o Acordo TRIPS, que é um acordo sobre aspectos de direitos de propriedade intelectual. Então, o que esse TRIPS veio fazer? O TRIPS ele foi criado dentro junto com a OMC, com a Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque essa seria uma forma de que quem quisesse entrar na OMC, obrigatoriamente tinha que validar o TRIPS, senão não entrava. Então, para que você pudesse fazer o comércio internacional, você tinha que validar o TRIPS e observar as regras do TRIPS, que eu já vou falar aqui para frente. E o TRIPS, ele sim tem, via OMC, o poder de multar as empresas, né, os países que descumprissem essa convenção. Então, entrou aqui os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e outras nações desenvolvidas que estão na OMC e que são obrigadas a observar as regras, né? Então, devido ao fato de as ratificações, né, que eu estava falando do TRIPS, seria um requerimento compulsório para a filiação à OMS, qualquer país buscando obter acesso fácil aos inúmeros mercados internacionais abertos pela OMC do comércio deve decretar rigorosas leis estipuladas ao TRIPS. Muito bem. Então, o TRIPS ele é o mais importante instrumento multilateral para a globalização das leis de propriedade intelectual. Muito bem. Então, quais são os princípios desse TRIPS, né, desse acordo? O princípio do tratamento nacional. E o que é isso? O princípio do tratamento nacional, os membros da OMC, eles têm que conceder para um tratamento que não menos favorável para um país, para os autores de um país signatário do TRIPS, não menos, igual aos que ele dá para os nacionais dele. Então, se um autor do país tem determinado tipo de proteção,
também tem que valer para os signatários do TRIPS, para que não haja uma proteção diferente para o nacional dos estrangeiros, né? Nós temos o princípio da nação mais favorecida, que é segundo o qual toda vantagem, privilégio ou imunidade, pode ser uma imunidade tributária, que um membro conceda a determinado membro do OMC, deve ser extensivo imediata e incondicionalmente aos demais membros da organização. O princípio da prevenção de abusos, segundo o qual faculta aos Estados-membros a aplicação de medidas apropriadas para prevenir o abuso de direitos de propriedade intelectual por seus próprios titulares ou coibir as práticas que limitem de maneira injustificada o comércio ou prejudiquem a transferência internacional de tecnologia. O princípio da exaustão de direitos, segundo o qual, em nome da liberdade do comércio, os titulares de direitos de propriedade intelectual esgotam o exercício desses direitos na primeira utilização pública consentida, não mais podendo impedir que terceiros, a partir daí, explorem, desde respeitada a respectiva remuneração. Isso nós vamos ver lá para frente quais são essas situações no direito autoral. Então, eu não vou detalhar aqui, só estou passando quais são os princípios do TRIPS para a gente entrar depois no próprio direito autoral. Em 88, nós tivemos a nossa Constituição Federal, que elevou o direito de autor ao patamar de direitos e garantias fundamentais, e aqui ele confere aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, direito de fiscalização do aproveito econômico das obras que criarem ou participarem os intérpretes, a proteção às participações individuais em obras coletivas. Isso é super importante quando nós formos ver os direitos morais e os direitos patrimoniais e a questão das cessões ou das licenças, porque existe a diferença entre você fazer uma cessão de direitos autorais, onde você passa todos os seus direitos patrimoniais para um terceiro, e uma licença, quando você passa parte dos seus direitos autorais patrimoniais para um adquirente, você pode passar uma parte para outro adquirente. Então, essa conceituação aqui da Constituição Federal, do artigo 5º, 27 e 28, incisos 27 e 28, é muito importante para a compreensão desses conceitos que nós vamos ver aqui para frente. E, nesse ponto, é importante conceituar que tanto o direito autoral como o direito do trabalho, ambos estão no patamar de direitos e garantias fundamentais. Então, aqui eles são direitos de hierarquia equivalentes. E nós vamos ver também pela legislação autoral que ambos os direitos, tanto o direito do trabalho como o direito autoral, eles são interpretados de maneira restritiva. Então, esses são dois princípios que são comuns aos dois institutos, né? Então, chegamos aqui na Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Então, o que essa lei veio regulamentar? Ela veio proteger os autores e a sua relação com a criação de sua obra, né? E aí, aqui a gente volta para aquele conceito, que é do artigo 11, que o autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística e científica. Nós vamos ver aqui também quais são as obras protegidas e quais são as obras que não são protegidas pelo direito autoral. Porque existem alguns conceitos que muitas vezes, né, a gente vai ter a última aula comigo e com a doutora Helena, de jurisprudência. E vocês vão ver que as sentenças, acórdãos, muitas vezes fazem uma confusão entre os conceitos de propriedade industrial, de concorrência desleal, de proteção à criação
de desenhos, enfim, de outras criações que elas não estão no âmbito do direito autoral, elas vão estar no âmbito da propriedade industrial, e ali elas vão ser regulamentadas, né? Nós vamos ver aqui, então nós vamos mais para frente ver aqui quais são as obras protegidas e quais não são as obras protegidas. Então, quais são os requisitos? Tá? Então, nós temos a proteção do autor, que é a pessoa física, criadora de obra literária, artística, científica, né? E a litero musical, obra musical. E quais são os requisitos da obra para ela ter proteção? Então, uma obra para ela ter proteção, ela tem que pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências. Ela tem que ter originalidade. Então, ela tem que ser uma obra original. Ela não pode ser uma obra copiada, quer dizer, ela pode ser um plágio, ela não pode já existir uma obra e ela fazer uma coisa, ela tem que ter uma originalidade, né? Nós vamos ver mais para frente o que é. E está dentro do prazo de proteção legal. Então, o titular de direitos autorais e direitos conexos, o titular originário do direito autoral será sempre o criador da obra intelectual, a pessoa física, e o direito conexo ele vai proteger os intérpretes, e a essa proteção, como a gente já falou, se chamam de direitos conexos. Também são considerados autores de titulares quem adapta, traduz, arranja, né, o arranjador de músicas, de orquestras, ou a obra caída em domínio público. Então, se uma obra já caiu em domínio público e ela tem alguma... ela pode ser, né, ter uma nova adaptação, por exemplo, para o cinema, ou uma adaptação para um roteiro de série, por exemplo. Uma música pode ter um novo arranjo que ela não vai depender de autorização do autor, porque ela já caiu em domínio público, então ela vai ter daí uma nova proteção. E esse direito vai ser um direito conexo, porque, na verdade, a obra já existia, né? Ela só teve uma nova roupagem, então vai ter a proteção de direitos conexos. Muito bem. Então, o que são consideradas obras objeto de proteção? Isso vai estar no artigo 7º da Lei 9.610, que diz que são obras intelectuais as criações do espírito. Esse é o conceito do objeto da proteção. Expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, o que quer dizer isso aqui? As obras, uma obra autoral, ela só vai ter proteção a partir do momento que ela se materializar. Então, uma ideia, ela não é protegida. Eu tive uma ideia de fazer um roteiro para um filme sobre constelações intergalácticas, por exemplo. Se eu não escrever sobre isso, quer dizer, se eu não materializar essa minha ideia, se eu não colocar num suporte tangível, né, num livro, num esboço de um roteiro, a ideia simplesmente não vai ser materializada. Então, se eu chego e falo, por exemplo, aqui, para a Paula, e que eu estou com essa ideia, e a Paula for lá, e ela materializar, ela colocar num suporte tangível, ela vai ser a dona do argumento e ela vai ser a autora, que vai ser protegida. Então, enquanto eu não materializo, enquanto eu não coloco a minha ideia, né, a minha obra de arte ou a minha música num suporte tangível, quer dizer, numa gravação de uma fita, ou de um DVD, de um CD, ou de um arquivo, um áudio, ela não é considerada obra protegida. Então, é isso que diz aqui. Fixada em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido, quer dizer, que hoje em dia o autor conheça, ou que se invente no futuro. Então, essa lei
de 98, quando ela foi feita, ela já foi pensada em situações futuras. Então, por exemplo, o metaverso. Quando essa lei foi feita em 98, nem se falava em metaverso. Não se falava, inclusive, em várias situações que nós temos hoje. Então, ela não está desatualizada, essa lei. Ela já contempla, né, então, situações futuras. Então, ela não precisa ser adaptada para as situações que nós estamos vivendo, porque ela já tem aqui no caput do artigo 7º. Então, ele exemplifica, né, novamente aqui os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, conferências ou alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. As obras dramáticas e dramáticos musicais. Então, uma coreografia ou uma peça de teatro, um musical, né, dramático musical, composições, mesmo que não tenham letras, obras audiovisuais sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao de fotografia. Muito bem. Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza. Os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Aqui, nós vamos ver lá para frente que o direito moral ele permite ao autor. Estão pedindo aqui para a Paula fechar o áudio, Paula. Alguém informou aqui que a Paula está com o áudio aberto. O autor, ele tem uma das características do direito moral é que o autor ele pode tirar a obra de circulação, né? E ele pode também refutar uma obra que tenha sido alterada. E isso a gente vai ver aqui muito na arquitetura, no paisagismo, que o autor, se tiver a obra dele modificada sem autorização dele, ele pode requerer que o nome dele seja retirado da obra, né? Então, do portfólio de uma empresa de arquitetura ou de um estande de vendas, por ter sido alterado o desenho arquitetônico dele, né? E pode entrar também com uma ação de danos morais contra quem fez a alteração indevida. Então, aqui, continuando, né, as proteções aqui do artigo 7º, nós temos as coletâneas, as compilações e outras disposições aqui que depois vocês vão ver que eu vou passar para vocês. Programas de computador. Programas de computador, eles têm uma legislação específica que nós vamos falar mais para frente. E nós vamos também fazer aqui nessa aula de hoje uma comparação mais para frente com relação à remuneração do empregado, tanto na lei do software como na lei da propriedade industrial. Então, o que são consideradas obras de proteção? Também, né, além dessas que nós vimos, o artigo 9º, ele diz que a cópia da obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção que goza o original. A proteção da obra, ela abrange o título. Então, um filme ou um livro, não é só o argumento que está sendo protegido. O título que está acompanhando também é protegido. Então, outra pessoa não pode utilizar do mesmo título para utilizar em outra obra, né? O título de publicações periódicas, né, inclusive jornais, é protegido até 1 ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a 2 anos. O que não é objeto de proteção, né? Então, aqui que a gente precisa prestar atenção, o artigo 8, ele vem dizer o que a lei
de direito autoral, né, a LDA, não protege. Então, ela não protege, as ideias não são protegidas, procedimentos normativos não são protegidos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos, esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Por exemplo, petição, né? Petição inicial, contestação, qualquer peça processual também não é considerada direito autoral. Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação científica ou não, textos e tratados de convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Nomes e títulos isolados, o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Agora, o que a gente tem aqui é o seguinte, obviamente que se for feito um apanhado, vamos dizer, eu faço um calendário, faço uma arte no calendário, um calendário diferenciado. Esta arte que contém este calendário, né, essa forma, vamos dizer, diferente, em vez de ser aquele retinho que vão virando as páginas, faça alguma coisa que os meses vão ficando disponibilizados de outra forma, essa arte, essa criação, isso sim vai ser. Agora, o calendário em si, simplesmente os dias, os dias da semana, os meses, isso não. Mas se você criar uma obra diferenciada para o calendário, isso pode ser protegido. Então, isso a gente já tinha falado. Natureza jurídica. Então, qual é a natureza jurídica do direito autoral? Alguns autores entendem que ele é um direito real e outros como direito da personalidade. Atualmente prevalece a teoria dualista no direito positivo brasileiro, eis que a proteção à criação intelectual reúne os dois ramos dos dois direitos. Então, o direito patrimonial, que é o transferível, e que é o transferível e que ele é o comercializável, né? E o direito moral, que é o pessoal e inalienável, intransferível e irrenunciável, como nós vamos ver, que aqui também essa característica, ela igualmente ela se conecta com o direito do trabalho, que os direitos trabalhistas também são irrenunciáveis e inalienáveis, né? Então, tem mais uma característica em comum aqui. Então, vamos agora começar a entrar nessas questões mais específicas aqui do direito moral e patrimonial do autor. Então, o direito moral, né, ele é inalienável e ele não é passível de cessão, porque o direito moral, ele é um direito da personalidade do autor. Então, é o nome, é a autoria, é a paternidade da obra, que isso vai acompanhar o autor até depois da morte. Esses direitos, eles não cessam nem depois da morte do autor, eles permanecem. E eles não podem ser transferidos a terceiros em hipótese alguma. Então, a mais forte, né, que eu já tinha falado lá atrás, expressão do direito moral, é o direito do arrependimento, no qual o autor pode determinar a retirada de uma obra de circulação, mesmo se essa obra já tiver sido publicada. Ele pode, por exemplo, se arrepender daquela obra. Falar, olha, essa obra eu produzi num momento que eu não estava bem, que eu estava super depressivo, e eu fiz uma obra muito depressiva, enfim, qualquer razão, obviamente, que ele vai ter que indenizar a editora, vamos supor, se for uma obra literária, ele vai ter que indenizar a editora que ele teve o contrato de edição, né? Vocês vão ver que o contrato de edição, a Helena vai falar amanhã, de obra literária, ela é diferente da edição de obra musical. São coisas diferentes, são conceitos diferentes. Então, nesse caso,
o autor ele pode tirar, porque normalmente o autor faz um contrato de edição com uma editora e que ele tem um percentual das vendas, né? E a editora é obrigada a imprimir, né, e comercializar um número mínimo de livros, então o autor que resolver retirar, ele vai ter que reembolsar perdas e danos, a editora, mas ele pode fazer, isso é um direito dele. Então, o autor também tem o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, ter seu nome, pseudônimo ou outros sinais que identifiquem como sendo o autor da obra e a utilização da mesma. Então, por exemplo, era muito comum antigamente nas obras audiovisuais, ao final, terem só os créditos, né? Principalmente cinema. Nós víamos antes só alguns créditos principalmente filme dublado, só do diretor de fotografia, né? Só os principais. E com o tempo, né? E também frente a essas leis, 98 é uma lei recente. Outros autores, por exemplo, os dubladores, que são titulares de direitos conexos, porque eles são intérpretes, né? Quando eles fazem a dublagem, eles fazem uma interpretação, então eles têm direitos conexos, de ter o nome deles nos créditos das obras, tá certo? Então aqui seria o direito de reivindicar a qualquer tempo. Então vamos supor que a produtora de audiovisual, por algum motivo, esqueceu de pôr o nome da Raquel, dubladora do filme Jornada nas Estrelas, ela esqueceu de pôr o nome. A Raquel pode entrar com uma ação, ou pode notificar a produtora para dizer, olha, produtora, o meu nome tem que estar ali nos créditos, no final do filme, como dubladora da personagem da tal, né? E isso a qualquer tempo, não importa se já está veiculado ou não. E, igualmente, a produtora tem que colocar, porque caso ela não coloque, o autor também pode entrar com uma ação para fazer com que ela coloque e também uma indenização por não ter colocado. Ele pode, nesse caso, ele pode ter um abalo moral, ele pode ter se sentido prejudicado em relação aos demais que colocaram, ele pode se sentir menosprezado, então ele pode entrar com uma ação de danos morais, por exemplo, né? Ele tem o direito de conservar sua obra inédita e não ter outras versões da sua obra, por exemplo. Assegurar a integridade da obra se opondo a qualquer modificações ou práticas, também. E atos que possam prejudicar a sua honra e reputação. Por exemplo, nós tivemos um caso, né, que quem for mais velho aqui vai lembrar, que a Xuxa recolheu todas as cópias, na época era VHS, né, do filme dela do Pichote, porque quando ela passou a trabalhar com o público infantil, ela não queria que tivesse o nome dela ligado àquele filme. Então, ela conseguiu uma medida judicial também para impedir a veiculação, porque podia prejudicar a honra ou a reputação dela, né? Obviamente que ela pagou por isso, mas como o direito do autor permite, ela pode ter essa proteção. O autor ele pode modificar a obra antes ou depois de utilizada. Ele pode, como a gente já falou, né, como eu já falei, retirar a obra de circulação ou suspender sua utilização quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem. Ele pode ter acesso a um exemplar único e raro da obra quando se encontrar legitimamente em poder de outrem para preservar a memória. Então, vamos supor que um autor de um livro, a editora imprimiu lá em 1990,
né? Em 1999, por exemplo, as obras dele, ele, por acaso, perdeu, né? Ele ficou sem nenhuma cópia, apagou do computador, enfim. E o editor só tem uma cópia, só sobrou uma cópia, porque todas as outras foram esgotadas. Ele tem o direito de reivindicar dessa editora uma cópia para ele, né? Então, isso é um outro direito que ele tem. Cabe ainda exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Então, o diretor aqui é o diretor de cinema, né? O diretor que é aquela pessoa que faz a gestão do filme, né? Ele é quem vai ser como se fosse o maestro da orquestra, né? O diretor de cinema. Então, ele tem direitos morais sobre a obra. Né? A obra, ele é o autor da obra, né? Audiovisual. Porque o argumento, obviamente, vai ser de uma outra pessoa, né? Você vai ter o roteirista lá que teve, ou você vai ter o adaptador que fez a adaptação, mas a direção, né, da obra audiovisual, quem vai ter o direito moral vai ser o diretor. E nós vamos ver lá para frente outras questões ligadas a isso. Aqui, como eu tinha falado, ao arquiteto é facultado repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem seu consentimento, durante a execução ou após a conclusão da construção, respondendo o proprietário pelos danos que causar ao autor, sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado. Artigo 26 da LDA. Então, o que acontece? Foi aquele exemplo que eu dei. O arquiteto foi lá, fez um projeto para uma construtora e, por algum motivo, rompeu-se o contrato de trabalho. Vamos supor que seja um contrato de experiência, né? Nós vamos ver isso também. Seja um contrato de experiência, ele fez uma obra super bonita, bacana, tal, a construtora gostou, foi aprovado, vendeu tudo no stand de vendas. Só que as tantas do campeonato, a construtora resolveu mudar alguns itens aí da fachada. O arquiteto tem direito de repudiar essa obra e notificar a construtora para que a construtora retire o nome dele do estande de vendas, por exemplo, ou do portfólio do prédio, né, dizendo, olha, que essa obra é do Rui Otaki, né, por exemplo. E se a construtora não tirar, ela vai responder por perdas e danos. Nós aqui, que fazemos o trabalhista também, nós tivemos uma situação dessa no Fórum Rui Barbosa, o Fórum Trabalhista, que algum tempo atrás houve problemas com relação a uns acidentes lá no fórum e viu-se a necessidade de fechar uns vãos, que era um projeto do Rui Otaki. O prédio ele era todo aberto, dava para um saguão, né? Que é um hall de distribuição lá para os elevadores, e só foi possível fazer a obra após consultar o Rui Otaki, após ele fazer um projeto que ele entendesse que seria harmônico para fechar esses vãos da obra que ele já tinha feito, né? Então, essa questão aqui que é ligada à questão do repúdio, ou até mesmo você alterando uma obra de um autor, você pode responder, porque por perdas e danos, ou por dano moral. Por quê? Porque você está alterando uma obra sem autorização do autor. E porque você pode aqui também tá afrontando a reputação e a imagem do autor, porque alguém que vai entrar no fórum, por exemplo, que sabe que aquela obra é do Rui Otaki, vai olhar e vai dizer, bom, mas essa vedação aqui dos vãos, ele vai imaginar que ela foi feita por Rui Otaki. E pode ser uma reparação grosseira, por exemplo. Então, ele não vai querer ter atrelado ao nome dele uma situação dessa. Então, é nesse sentido, o repúdio.
O direito patrimonial. O direito patrimonial ele está previsto no artigo 29, inciso 1 a 10 da Lei de Direitos Autorais. Quais são os direitos patrimoniais? Reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações. Tradução para qualquer idioma, inclusão em fonograma ou produção audiovisual, distribuição quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra, distribuição para ofertas de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção prévia da obra ou produções para percebê-la em tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda. O que isso quer dizer? Aqui a tradução que a gente já viu, né? A inclusão num fonograma ou reprodução audiovisual. O fonograma, ele é... O que é o fonograma? Ele é um meio material que você coloca a obra. Então, por exemplo, você grava para você poder transmitir um filme, você tem que ter um suporte. Essa gravação, você cria um fonograma. É a fixação da obra no suporte material. Chama-se fonograma, né? Ou uma produção audiovisual. Tanto que quem faz o registro do fonograma, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, e talvez o professor Yazbek entre, porque ele vai falar, muito provavelmente ele vai entrar, porque ele vai falar da música e dos registros, é que vai ser o autor. Então, isso também é uma coisa, também é uma situação que precisa ser tomar muito cuidado, né? E que acontece muito no meio musical. Porque você deixa daí de ser o autor para ser o autor aquele que registrou o fonograma. Bom, então, o direito patrimonial. Acesso às obras de produções, que se faça por qualquer sistema que importe um pagamento pelo usuário, utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica. Por exemplo, aqui nós vamos ter sonorização ambiental. Então, shows que antes ficam tocando músicas sobre meio... um show ao vivo, que antes ficam tocando umas músicas com o DJ, por exemplo. Essas músicas, elas têm que ser pagas. Elas têm que pagar o ECAD para que elas possam ter essa transmissão pública. Um hotel que tenha som ambiente, também é necessário que se pague o ECAD. Então, é aqui que esses direitos são direitos patrimoniais, que são direitos que o autor recebe por eles, né? Exposição de obras de artes plásticas e figurativas. Então, para se fazer uma exposição de obras de artes plásticas, também precisa ter uma autorização, uma cessão. Então, é uma característica também do direito autoral. Inclusão de base de dados, o armazenamento computador, microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero ou quaisquer outras modalidades de utilização dos direitos patrimoniais, né, desses direitos passíveis de comercialização, existentes ou que venham a ser inventados. Então, os direitos patrimoniais pertencem ao autor originário, a pessoa física. Obviamente que esse autor... Então, eu sou autora de um argumento, de uma obra literária, e eu faço uma transferência, eu faço uma cessão de direitos autorais para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Então, eu posso, por exemplo, a Valéria, eu posso fazer uma cessão de direitos autorais, ela tem uma... Vamos supor que ela tenha uma produtora, e eu vou transferir para ela essa, obviamente, a título oneroso,
nós vamos ver que obrigatoriamente tem que ser a título oneroso, os meus direitos autorais. Pode vir amanhã a Disney, por exemplo, ou a Fox, ou qualquer outra empresa, e querer comprar esses direitos da Valéria para fazer uma série fora do país, ou fazer uma coprodução com a empresa dela. Então, a partir desse momento que eu cedi meus direitos autorais para a Valéria, ela que é a titular dos direitos patrimoniais. Obviamente, como a gente viu, o nome do autor, né, que são os direitos morais, tem que ser preservados. E tem que constar da obra audiovisual. E a partir daí, o titular pode ser uma pessoa jurídica, que é aquele conceito inicial que nós vimos, que o direito autoral ele protege a pessoa física ou a jurídica nas situações que a lei prevê. E essa é uma situação que a lei prevê, a equiparação da proteção autoral. E quais são os principais requisitos de direitos patrimoniais? Usar, fruir e gozar dos direitos de autor, dispor publicamente da obra do modo que o titular bem quiser, né, que bem convier. E então ele pode, na forma da lei, ele pode, aqui em algumas situações, ou ceder totalmente seus direitos, ele pode licenciar parte dos seus direitos. Por exemplo, ele pode ele tem um livro, ele pode licenciar o livro dele para uma obra audiovisual, para um filme. Ele pode... a edição do livro, ele não licencia para a mesma pessoa, por exemplo. Ele pode falar, olha, eu fiz esse livro, mas eu não quero licenciar. Esse aqui eu vou licenciar para uma obra audiovisual, vamos supor que essa produtora, ela também tem uma editora, mas eu quero colocar em circulação com a outra editora, a editora da Paula, por exemplo. Então, ele não é obrigado a licenciar sempre a obra dele para o mesmo adquirente. Ele pode fazer licenças diferentes, né? E ele vai ter a proteção até que a obra, caia em domínio público. E quando ela vai cair em domínio público? Pela LDA, pela nossa legislação, 70 anos da morte do autor. Se não tiver sucessores. Então, os prazos aqui, né, de proteção de direito autoral, é de 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação, no caso de obras audiovisuais e fotográficas, e de 70 anos a partir de 1º de janeiro de sua divulgação. Se tiver herdeiros, esse prazo vai contar de novo da morte do autor, então vai ser mais 70 anos. E após esse prazo, cairão em domínio público, caso o autor, né, não tenha sucessores ou a obra seja de autor desconhecido. Caso contrário, os herdeiros terão proteção igualmente a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento. Bom, aqui chegamos na parte da aula que nós temos a proteção ao empregado autor. E o que aconteceu aqui na Lei 9.610, e que é diferente da Lei de 73, a Lei 5.988, que tinha previsão, no artigo 36, de uma remuneração para o autor empregado. Na atual lei, não houve, ela foi promulgada e não houve nenhuma disposição nesse sentido. Ou seja, não existe na legislação autoral atual nenhuma previsão legal de participação do empregado patrimonial na sua criação. Então, essa situação ela vai ser contornada contratualmente. Então, nós temos a Lei 9.27996, que é a LPI, né, o Código de Propriedade Industrial,
e a 9609/98, que é a lei do software, que elas regulamentam essa matéria, né? Então, nós vamos ter aqui a lei do software, que no artigo 4 ela estabelece que, salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido, elaborado durante a vigência do contrato ou do vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado contratado de serviço ou servidor, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. Então, ela faz a ressalva, ela diz que é do empregador, mas salvo estipulação em contrário. Senão, ela entende também, no parágrafo 1º do artigo 4º, que, ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou salário convencionado. Então, já vem estabelecido que, inicialmente, vai ser do empregador, que, inicialmente, o próprio salário, a própria remuneração, né, para quem não é da área trabalhista, a remuneração, ela é um guarda-chuva e o salário está embaixo, né, porque você tem outras vantagens que, somadas ao salário, elas formam a remuneração, né? Esse é o conceito de remuneração para o direito do trabalho. Entende-se que o próprio salário já vai estar remunerando, então, ainda que ele crie alguma coisa dentro da prestação de serviços, isso não vai ser objeto dele reclamar amanhã um valor extra por essa criação. Então, isso já está definido na lei. Na propriedade industrial também, né? Os artigos 88 seguintes, eles também contemplam essa situação. Eles falam que, salvo expressa exposição contratual em contrário, a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador. Quando decorrerem do contrato de trabalho, né? Obviamente, se não for decorrente de contrato de trabalho, for uma prestação de serviço, por exemplo, uma relação de trabalho, não de emprego, não tem essa situação, porque na relação de trabalho pressupõe-se, inclusive pelo artigo 456 da CLT, que o empregado ele está sujeito a todo e qualquer trabalho exigido pelo empregador. Então, já se compreende neste conceito, e ainda mais que ele foi contratado para uma determinada função, que o salário estaria remunerando. E o prestador de serviço já não, ele vai negociar o contrato, né? Quer dizer, presume-se que ele possa negociar o contrato de trabalho dele e eles vão estabelecer ali o que vai ser a prestação de serviços e o que vai ser a criação que vai ser remunerada. Ele vai ter uma participação, por exemplo, nas vendas do livro ou sobre o patrocínio de um filme, enfim. Daí é contrato a contrato que vai ser negociado. O artigo... Então, existem exceções, né? Que o empregador, inclusive no artigo 89 da Lei de Propriedade Industrial, que o empregador pode, por mera liberalidade, conceder ao empregado, autor do invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado, conforme disposto em norma da empresa. Vai ter o regulamento da empresa que vai estar prevendo essa situação. Embora ele tenha sido contratado para fazer um invento, um modelo de utilidade de uma mesa funcional, o design de uma mesa que vira uma mesa de jantar, que embaixo é uma mesa de sinuca, né? Eu vi isso numa loja outro dia. Então, isso ele não é protegido pelo direito de autor, porque isso é um modelo de utilidade. Então, isso está protegido onde? Pela lei da propriedade industrial. Né? Então, essa é a diferença da propriedade industrial para a proteção autoral. E, nesse caso, pode-se
estabelecer se o designer, por exemplo, ele for empregado. Então foi feita ele teve essa ideia. No primeiro momento, né, o gerente me falou o que? Ele falou, olha, no primeiro momento essa criação foi feita, as pessoas não estavam apostando muito, mas é o nosso sucesso de vendas aqui na loja. Então, estabeleceu-se o quê? Estabeleceu-se que se tivesse um número X de vendas daquilo, a partir desse número, lá, 1.000 mesas, o empregado teria uma participação econômica dessa criação. Então, pode-se contratualmente estabelecer essa situação. E não que não possa no direito autoral, ele pode ser estabelecido. A lei não fala, salvo, como é que eles dizem aqui? Salvo expressa disposição contratual em contrário, porque a lei não prevê nada. Então, o direito autoral, as cláusulas negociais, comerciais, elas vão ser todas contratualmente discutidas, porque a própria lei ela não estabelece, como a gente está vendo aqui na propriedade industrial e na lei do software. Então, eu já adiantei essa parte, né, que é a questão da lei anterior a 5988, que era a lei de direito autoral de 73, que foi revogada pela 9.610. No artigo 36, ela tinha uma previsão que se a obra intelectual foi produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou prestação de serviços, os direitos de autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes. Então, tinha essa previsão no artigo 36, que na nova lei não tem. Então, se o resultado do trabalho, do emprego, constitui uma obra literal, uma obra intelectual ou artística digna de proteção, o autor, empregado, ele vai ser o titular do direito moral. Isso sempre. Não tem negociação com relação a esse aspecto. Ele vai ser sempre, o nome dele vai ter que estar na obra, ele vai poder... É irrenunciável o direito dele, né? Inalienável. Então, vai ter que ter o nome dele atrelado à criação. Em criações coletivas, né? Então, uma obra coletiva também vai ter o nome dele. E ele pode, por exemplo, colocar no portfólio dele. Ele pode dizer, olha, eu fiz o filme, eu fiz a música para o filme Perfume de Mulher, por exemplo. O arranjo musical era meu, era da Raquel. Tá certo? E ele pode pôr, ele não vai poder usar a música porque ele já cedeu os direitos patrimoniais dele para o dono da obra, né? Provavelmente para a produtora musical, para a editora musical. Então, ele não vai poder utilizar, mas ele pode colocar no portfólio que ele fez aquela obra. Então, aqui nós já falamos essa parte dos direitos patrimoniais, a utilização da obra, que não pertence necessariamente ao criador, né? Vai depender do que tiver na lei e no contrato, e no caso do contrato de emprego, vai valer o que tiver no contrato. Então, o que acontece aqui? Que é uma situação que o empregador pode muitas vezes se utilizar, que não é sempre ruim ele pagar uma parcela a título de direitos autorais para os empregados. Por quê? Né? Direitos patrimoniais. Porque o direito autoral, ele tem natureza indenizatória, ele não tem natureza salarial. Então, para quem é de direito do trabalho, sabe o que eu estou falando. Para quem não é só autoralista, o que isso quer dizer? Quando você tem uma parcela, que você paga uma parcela ao empregado de natureza salarial,
essa verba ela vai integrar outras verbas do contrato de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho R$ 50 de prestação de serviços e R$ 50 de comissão, por exemplo. Né? Então, vamos supor que eu quero pagar uma comissão, não quero pagar direito autoral. Olha, eu vou chamar uma comissão sobre as vendas. Então, essa comissão ela vai ser base de cálculo para integrar as férias, o 13º, o fundo de garantia, certo? O aviso prévio. Então, eu não vou calcular minhas verbas em cima de 50, eu vou calcular em cima de 100. Ao passo que, se eu disser que no caso do direito autoral, você não pode pôr 50-50, né? Você pode colocar 30-70, 40-60 no máximo de verbas salarial e de verbas de natureza indenizatória. Então, sobre essa verba de natureza indenizatória, o empregador não vai pagar, por exemplo, aqueles 27,5% de INSS sobre aquele pagamento. Então, isso é uma economia para a empresa. E o empregado também não vai ser descontado do INSS sobre esse valor. O empregador, quando ele for pagar as férias para o empregado, ele não vai pagar sobre 100, ele vai pagar sobre 60 ou sobre 70. Os outros 30 é uma verba de natureza indenizatória. Obviamente que isso tem que estar atrelado a uma criação, né? Porque nós temos várias condenações, né? Eu acho que eu até trouxe aqui, se eu não estiver aqui na aula de jurisprudência, eu vou levar, em que as empresas fazem esse pagamento diferenciado, mas o que eles fazem? Eles não atrelam o pagamento da verba indenizatória, né, da verba de direito autoral, que vem, obviamente, destacada no lerite, né, não é para você pagar por fora, é para você pagar dentro do contrato, porque também se você pagar numa nota fiscal à parte não vai ajudar em nada, porque, muito pelo contrário, amanhã o empregado pode pedir a integração ao salário. Se ele não for vinculado a uma criação, amanhã tem pedidos na Justiça do Trabalho para que essa verba seja integrada ao salário e o empregador seja condenado aos reflexos de integrações. Então, isso tem que ser utilizado de maneira com parcimônia, né? E que tenha relação realmente com uma criação. Então, e essa previsão, a gente vai ter no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91. Isso aqui vai estar tudo no material, tá, gente, que eu vou disponibilizar. Então, eu vou falando aqui, eu vou acabando passando por cima aqui do PowerPoint. É isso, né, que a gente falou agora aqui da remuneração. Bom, o que é importante aqui também, né? Como ele não é considerado uma verba de natureza salarial, né, pela Previdência Social, para efeitos de integração na base de cálculo do INSS e do FGTS, uma parte da doutrina ela entende que o correto, né, e também é importante isso tanto para quem está jogando para o empregador como quem está jogando para o empregado, que você faça um contrato de trabalho e que você faça uma cláusula expressa ou um contrato expresso da cessão dos direitos autorais para você fazer essa remuneração. E por que isso? Porque nós vamos ver aqui também que não existe cessão, tá? Isso a Helena, né, na última aula nós vamos até falar disso, provavelmente ela vai falar isso amanhã, a gente sempre tem essa discussão, né, da cessão presumida, dos direitos autorais, se existe. Não existe cessão presumida de cessão de direitos autorais. Tá? A legislação autoral, ela expressa que a cessão ela tem que ser por escrito, e ela tem uma série de requisitos, essa cessão, caso contrário, ela não é válida. E o que acontece? Quando não tem a cessão no contrato,
ele vai ser interpretado, obviamente, judicialmente, né? Para uma utilização apenas. E qual vai ser? Aquela do contrato de trabalho. Então, por exemplo, eu fui contratada, eu sou empregada da Globo, por exemplo, sou diretora, né? E eu dirigi lá uma novela, Escrava Isaura, para ser veiculada no horário das 6 da tarde, no ano de 2022, tá certo? Acabou a novela. Se a Globo quiser passar no Vale a Pena Ver de Novo, ou ceder para um outro. Colocar no streaming, por exemplo, ela não pode veicular se ela não tiver minha autorização. Se no contrato não tiver essa previsão expressa. Porque, exatamente por isso, porque não existe cessão presumida de direitos autorais. Então, obviamente que o diretor ele foi remunerado, mas foi remunerado para aquela situação, tá certo? Então, aquela pelo qual e o Carlos Alberto Bittar diz exatamente isso. Ele dá esse exemplo, né? A produtora de televisão que adquire direitos pecuniários para a fixação e a transmissão de novela criada por intelectual assalariado, nenhum outro direito adquire a empresa nesse relacionamento. Desta forma, não pode a empresa de televisão, depois, sem autorização expressa, extrair novas cópias e locá-las ou vendê-las, ou ainda transferir a exibição. Por quê? Dentro daquele conceito que a gente viu no começo, o autor ele pode tirar a obra de circulação. Ele pode entrar com uma medida cautelar e impedir que a novela continue a passar na outra emissora ou no streaming, enfim, porque não tem a cessão, ele não foi feito um contrato, ele não foi remunerado, né, por esses direitos conexos da exibição em outro horário, em outra plataforma ou em outra cadeia de televisão, enfim. Então, esse cuidado quando vocês forem fazer um contrato para um autor, para uma empresa de audiovisual ou para uma produtora musical, vocês têm que prever todas as situações, né? Nós vamos ver um pouco mais lá para frente, todas as mídias que esses e todos os territórios também, porque se você não colocar no contrato quais são os territórios, ele só vale para o território nacional. Então, aquela sua música só vai poder ser tocada aqui, aquela série só vai poder ser passada no Brasil, se você não tiver colocado expressamente no contrato que pode ser, quais são os territórios que vão, que o autor está cedendo os direitos autorais dele, né? Então, aqui eu já falei da parte contratual, salário e remuneração, a gente já falou. Então, aqui só o Zé Carlos Costa Neto, eu estou indicando, inclusive, a bibliografia, né? O Zé Carlos Costa Neto, ele era advogado, ele é músico também, autoralista, e ele, acho que desde 2016, ele é desembargador do Tribunal de Justiça da Câmara de Direito Privado, que julga as questões autorais. E ele é autor de inúmeros livros, excelentes livros, e ele diz que ele entende que deve haver uma justa proporcionalidade das atividades e a remuneração, observando sempre o princípio da boa-fé, concernentes aos negócios jurídicos em geral, conforme regra do artigo 103 do Código Civil, de modo que haja equilíbrio na relação contratual e o exercício da autonomia das partes. Ele está dizendo isso com relação à remuneração do autor, né, da parte salarial e da parte dos direitos patrimoniais. Ele acha que tem que haver uma razoabilidade de fixação remuneratória para o atendimento da prestação de serviço em si, disponibilidade pessoal, número de horas trabalhadas, grau de capacitação profissional do prestador de serviço, regime exclusivo ou não do exercício profissional, e a razoabilidade da aferição sobre a obra ou bem intelectual
gerador do grau de importância da criação do autor ou participação do artista e sua expressão econômica dessa criação ou participação, formas de utilização em sua diversidade e amplitude a serem realizadas, ou que sejam presumíveis a avaliação de sua potencialidade econômica, que é aquilo que a gente estava falando da mesa de jantar, que é a mesa de bilhar embaixo, né? Então, se o autor, ele mesmo empregado, ele faz, nesse caso é propriedade industrial, mas vamos trazer aqui para o direito autoral. Ele faz sei lá, uma série, ele faz um argumento de uma série, ele é um roteirista, faz um argumento de uma série, tem uma temporada, explode, e ele tem que fazer outras, a continuação, quer dizer, então, aqui, o que foi remunerado com o salário? O tempo dele, né? Se ele estava em regime de exclusividade ou não, porque quem não é do direito do trabalho, fica aqui uma explicação que o empregado ele pode ter mais de um vínculo de emprego registrado. Ele não é obrigado a ter um único vínculo de emprego. Então, ele pode, obviamente, a depender do contrato, né? E daí nós vamos ver as questões lá do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, né? Que são as questões de concorrência desleal, sigilo, segredo do negócio. Se ele vai poder trabalhar na concorrência ou não, ou se vai ser num caso ele trabalha para uma produtora de audiovisual, no outro ele trabalha para uma editora, enfim. Então, isso vai ter que ser avaliado para se fixar, né? Então, aqui, ó, as formas de utilização, o regime exclusivo ou não, para avaliar qual seria a participação desse autor caso a obra dele tenha outros desdobramentos e que tenha um lucro aí, a empresa tem um retorno muito grande, que daí ele poderia ter, seria justo, né, comercialmente falando e pelo princípio da boa-fé, etc., ele tem uma participação econômica aí na obra, né, que ele criou. E não só considerar aquela regra do 456 da CLT, que diz que todo empregado está obrigado a fazer tudo que lhe for requisitado pelo empregador, desde que não supere, né, as forças, seja dentro da condição pessoal, pelo pagamento do salário, né? Ausência de previsão legal e consequências. Então, a gente está falando aqui, né, desde o começo, que o direito autoral ele é restritivo, ele não pode ser interpretado de forma ampliativa e sim restritiva. Então, a gente viu aqui o exemplo do diretor de televisão, né, diretor de cinema. Quando eu falo, o diretor é quem coordena, né, a obra audiovisual. Se ele só deu autorização para veicular em uma plataforma ou em um horário, não pode ser autorização dele a ser veiculada, né? Então, se não existe no contrato nenhuma estipulação prevendo essas situações, a empresa não vai poder veicular sob pena de ter retirado de circulação. E daí é um problema realmente financeiro muito grande para o empregador, porque ele vai tirar um programa do ar, por exemplo, ou no meio de um show tá tocando lá música e, enfim, entram com um pedido liminar para fazer com que não toquem lá, ou ele não recolheu o ECAD. Aí, para as músicas, eu tenho que parar de tocar música no show até esperar a banda entrar ao vivo. Então, todas essas situações. Então, nessas situações, o empregador deverá sempre obter um instrumento à parte do contrato de trabalho ou fazer uma cláusula específica, muito detalhada e bem destacada, né? Os contratos de cessão, licença, uso de imagem, reprodução, adaptação, tradução, entre outros,
de acordo com a atividade econômica contratada, a fim de evitar que, na ausência desses instrumentos contratuais, seja impedido de se utilizar da obra por violação do direito de autor, estando sujeito tanto a sanções de ordem patrimonial, respondendo por indenizações civis. Por exemplo, uma outra coisa que às vezes a gente faz, né, para juntar prova em processo. Então, por exemplo, você tem uma filmagem ali que você vai juntar sem autorização. Ou você vai no seu livro ou na sua monografia, você vai citar, porque você vai citar um trecho de uma outra obra. Dependendo da quantidade que você for utilizar, e a lei não diz quanto é essa quantidade do texto de outra obra, e você não tiver a autorização também, a sua própria obra vai ser tirada de circulação. Então, tudo isso tem que tomar cuidado, né? Então, você pode ter o risco, né, de retirar a circulação da obra, impedimento de transmissão ou exibição de um programa e pagamento dos exemplares já vendidos. Então, são todas essas consequências que vão ter de ordem financeira como penais também. Né? Sanções penais como penas privativas de liberdade ou restritivas de direito. Isso porque, na ausência do detalhamento do contrato e das finalidades de destinação da obra ou obras, objeto do contrato de trabalho, o contrato será interpretado restritivamente, né? A gente já falou disso. O prazo de proteção da cessão outorgada pelo autor. E aí que tem a diferença das cessões do empregado e da relação de emprego e daí para a relação de trabalho, né? Que é a relação PJ, vamos dizer assim, ou de um autônomo. Então, para o empregado, o tempo máximo que o empregado pode fazer uma cessão de direitos é de 5 anos, pelo artigo 51, né? Numa obra sob encomenda. Depois desse prazo, se o empregador não renovar o contrato, então se a empresa ela não tem esse controle, ela não renova, os direitos patrimoniais eles voltam para a propriedade do empregado. E por que isso? Exatamente pelo fato de que você tem uma proteção no direito do trabalho também, né? Você vê por esse lado e você vê também pela questão, esse prazo está na lei de direitos autorais. Mas o que acontece? O empregado, ele não pode renunciar a direitos, né? Então, quando ele está a depender, né, do empregado, e na maioria das vezes você tem uma certa dificuldade de antes do contrato negociar aí certas cláusulas, presume-se que o empregado aceitou aquela condição para ter aquele emprego, né? Então também essa cessão ela é vista como uma manifestação de vontade um pouco viciada. Então a lei ela estabelece esse prazo exatamente para que ele não ceda a título indeterminado como um prestador de serviços, né? Quer dizer, um prestador de serviços que negocia o contrato, né? Não um prestador de serviços que não negocia o seu contrato e que trabalhe de forma irregular, né? Na forma do artigo 9º lá da CLT, que para quem não é do direito autoral, diz que qualquer forma que você tente de como eu vou dizer, de você simular um contrato, simular uma situação para que ela não seja a de trabalho realmente, vai ser nulo, né? Aquele contrato. Então, fora esses casos, for realmente um contrato de prestação de serviços, a prestação de serviços pode ser, a cessão de direitos, ela pode ser indeterminada, né? Ela não pode ser, você pode ceder todos os seus direitos e ad eterno.
E para todas as mídias e para todos os territórios, para tudo. Então, não tem essa limitação do prazo. A grande questão que se coloca é com relação, exatamente, a questão do contrato de experiência, né? Então, que a gente está falando desses conceitos do direito do trabalho, de o empregado já no contrato de experiência, que é um contrato a termo, né? Que tem um prazo para terminar, ele já poder ceder os direitos patrimoniais dele. Isso não tem nenhuma previsão legal. Essa aqui é uma questão, né, que eu sempre jogo aí. Ela fez parte da minha monografia, mas é uma questão para pensar, né, que se realmente o empregado poderia já, num contrato a prazo, antes de se formalizar mesmo um contrato definitivo, você já poder ceder todos os seus direitos, né? Então, aqui teria um juiz, ele iria analisar todos os princípios, né, de direito autoral, de direito do trabalho, para poder ver se isso aqui seria possível, se teria validade, se teria alguma nulidade nesse sentido. Então, aqui eu trago também para o pessoal que não é do direito autoral, né, os princípios da possibilidade de cessão de direito no contrato de trabalho. Então, um princípio do contrato de trabalho é a irrenunciabilidade, né? Então, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Essa posição do artigo 9º, na medida em que a posição econômica do sujeito, né, como eu estava falando, do trabalhador ao empregador, levaria a abrir mão de direitos aos quais livremente não abdicaria. Então, tem essa presunção, né, do direito do trabalho. Vou dar uma corrida aqui, porque já são 8h30. Bom, tem os princípios, eu vou passar para vocês, né, os princípios da primazia da realidade, razoabilidade, boa-fé. A boa-fé é exatamente, né, o princípio que consiste que as partes na relação de emprego devem agir com lealdade, cumprindo honestamente com as obrigações assumidas, não só no ato da contratação, como no desenrolar do contrato de trabalho. Eu acho que principalmente nessa questão autoral. Princípio da igualdade, eu vou pular aqui. Então, deixa eu dar uma pulada para a gente... Então, a possibilidade de cessão. Então, na nossa opinião, desde que haja equilíbrio financeiro entre as partes e que haja um contrato de cessão distinto do contrato de trabalho, no qual preveja condições específicas com relação à participação do empregado autor, artista, músico, arquiteto no resultado do seu trabalho, distinto do seu trabalho, do seu salário, não se vêem problemas na cessão dos direitos patrimoniais pelo tempo que durar o contrato de trabalho. E caso a cessão seja definitiva, que a participação financeira do empregado perdure enquanto perdurar a exploração de sua obra, mesmo após o término do contrato de trabalho. A proteção autoral ao empregado estrangeiro. Então, aqui, vocês vão ver como fez sentido a minha explicação inicial, né, dos instrumentos internacionais e multilaterais. Por quê? Porque aqui o TRIPS, né, que é aquele instrumento multilateral para a globalização das leis de propriedade intelectual, o empregado ele vai estar protegido pelas leis nacionais. E todos os signatários do TRIPS, eles são obrigados a proteger os nacionais da mesma forma, com a mesma igualdade dos estrangeiros, né? Então, aqui, nesse caso, o Brasil... pelas operações que fizer no país de destino ou suas transferências, observar as regras locais de proteção. Então, se o estrangeiro fizer uma criação aqui, ele vai ter a mesma proteção legal que um autor nacional por força do TRIPS e por força do Brasil ser signatário ao TRIPS. Aí aqui nós vamos ter as jurisprudências que nós vamos ver na última aula. Então, eu não falei aqui, mas a questão que eu queria reforçar com vocês
da proteção do direito autoral e na questão da cessão, que toda vez que vocês forem fazer um contrato de cessão de direitos patrimoniais, vocês vão ter que pôr a data, né, quer dizer, o período do contrato, vocês vão ter que colocar qual é a destinação, quais são as mídias, quais são os territórios para que, se vocês estiverem pelo empregador e se vocês estiverem pelo empregado ou pelo prestador de serviços, igualmente, vocês podem negociar, dizer, olha, meu cliente, por exemplo, vai cobrar X pela cessão ou pela licença, mas só transmissão numa plataforma ou só, por exemplo, no Prime Video ou só na Netflix. Se for para eu posso para licenciar para outra, ou se for que está licenciando para um agente ou para uma produtora, o valor vai ser Y. Então, todas essas questões para serem negociadas. E pelo empregador, também tomar todo esse cuidado para que você não tenha a sua obra tirada de circulação. Bom, são 8h40, então eu vou abrir aqui para as perguntas. Alguém tem uma pergunta? Nenhuma dúvida? Que eu não consigo ver aqui se tem alguma coisa escrita, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, Paula, a professora Paula está aqui na aula. Oi, Paula. Não consigo, deixa eu ver o chat aqui. Oi, tudo bem, Raquel? Tudo. Minha câmera está demorando, acho que ela não vai. Ah, funcionou. Tudo bem? Tudo bom? A professora Paula Menezes, que vai dar a última aula. Eu não ia abrir, como eu não estava esperando abrir a câmera aqui, estou aqui num lugar inadequado. Assim. Ah, imagina. Eu também não tô na minha casa, nem no escritório. Estou fora de São Paulo. A Helena está aqui também, você viu já, Raquel? Cadê a Helena? Eu tô aqui, tudo bem? Boa Abre noite. a câmera aí, pessoal. Oi, Helena. Tudo jóia, Raquel? Tudo bom? Obrigada, tá, pela aula. Para mim, sempre, eu já falei isso para você na outra oportunidade, enriquecedora, sempre traz... a gente faz relembrar e faz também a gente aprender coisas novas. Então, é muito bacana sempre ouvi-la, tá? Tá. Obrigada. Obrigada a você de estar aí. A professora Helena vai ser a professora da aula de terça-feira, a primeira aula de terça-feira, vai falar sobre a relação de trabalho, né, no audiovisual. Vai ser uma aula maravilhosa também, né? A Helena tem uma super experiência aí de 30 anos na área e a gente a gente trabalha muito juntas e troca aí, né, Helena? Isso. E a última aula vai ser nossa sobre jurisprudência. Então é isso, gente. Se vocês quiserem fazer mais algum... ao final poderia falar novamente sobre a questão da obra de arquitetura e alterações da mesma? Rariel, posso? A questão é a seguinte. Vamos supor que você seja um arquiteto e foi feita uma encomenda para você de uma construtora para você fazer uma obra. Para você fazer um projeto, desculpa. Aí você fez lá o seu projeto, foi remunerado pelo seu projeto e a construtora, quando vai divulgar, né, faz aquele material de divulgação, a maquete, por exemplo, você chega lá para ver e mudaram, por exemplo, o desenho sei lá, deixa eu pensar, dos arcos que você desenhou. Vamos supor que seja um prédio que tenha arcos. E eles fizeram a entrada quadrada e a sua obra tinha arcos. Você pode notificar a empresa, a construtora, dizendo, olha, o meu projeto não visava uma entrada quadrada, e sim arcos. A entrada do meu prédio era um arco. Então, ou vocês retificam, né, e pegam o projeto original, ou vocês vão tirar o meu nome do material de venda de vocês, dizendo que
Então, em vez de ser o Rariel Santos, que é um arquiteto, né? Você pode ser conhecido ou não, não importa isso, que é o Rariel Santos, vocês vão colocar, vocês não vão colocar de quem é a autoria, porque eu estou repudiando a obra, tá certo? E se a empresa não tirar, você pode entrar com uma ação de perdas e danos, de danos morais, porque, enfim, é isso. Espero aí que tenha respondido. Deixa eu ver aqui mais alguém. Bom, eu acho que é isso. Alguém mais? Então, eu vou mandar para a ESA agora já o material da aula, né, o PowerPoint, com todas as referências legislativas. E no programa já tem a bibliografia, tá bom? Então, boa noite, obrigada pela presença de todos e até terça-feira.